Olá, voltei. E hoje eu vou trazer para vocês mais uma palavra. E eu creio em nome de Jesus que vai falar ao seu coração e edificar a sua vida. Não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Eu e você temos a missão de evangelizarmos, de pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou deixar para vocês uma sugestão. Use aí os comentários para me dizer se vocês querem que fique como está ou se essa sugestão que eu vou dar. A partir de agora eu vou tentar gravar um vídeo por semana, sendo que um vídeo maior, onde a explicação venha mais aprofundada, para que você entenda um pouco mais, para não ficar aquela coisa muito corrida por causa do tempo, para que eu não precise colocar tanta informação e você possa assim receber a palavra, receber o entendimento e ser edificado pela palavra. Então você coloca aí no seu comentário, tá bom como está? Ou eu posso colocar só um vídeo por semana, sendo que eu vou escolher alguns temas, claro, né, bíblico, relacionado ao que está escrito na Bíblia e aquilo que nós estamos vivendo atualmente. E aí você pode dar a sua sugestão e me dizer, fica como está, ou eu posso só colocar um por semana, mas esse um que possa vir realmente um estudo, onde você possa se aprofundar mais no conhecimento e na revelação da palavra de Deus. Não deixe de deixar o seu comentário. Não esqueça também, deixe o seu like e se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante, tá bom? Abra sua Bíblia depois no livro de Isaías, capítulo 38, que é de onde nós vamos extrair a nossa mensagem de hoje, em nome de Jesus. Isaías 38, eu vou ler dos versículos 1 e seguintes. Assim diz a palavra. Naqueles dias Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te agora, ó Senhor, peço-te, de que modo tenho andado diante de ti, em verdade, com coração perfeito, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei voltar atrás 10 graus a sombra do relógio de Acais, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelas quais já tinha declinado. Amém? Vamos parar, vamos entender o que diz a palavra de Deus. Aqui você vai, depois, se você quiser, você lê a história do rei Ezequias, do início ao fim do reinado dele. Ezequias foi um homem muito vitorioso. O reinado de Ezequias foi cercado de muitas vitórias. E ele também foi um reino muito próspero. Uma das características do rei Ezequias foi que ele mandou queimar todos os altares que naquela época tinha a outros deuses, a Baal e a outros deuses. E levantou um altar só para o Senhor, onde o povo podia ir sacrificar ao Senhor, louvar ao Senhor, buscar a Deus ali de todo o coração. E a Bíblia diz que Ezequias ele foi vitorioso em tudo, em muitas coisas. E tem uma parte aí que você vai ver nas lições, que ele recebe uma comitiva de outros reis. E ele sai mostrando todo o seu palácio, né? A casa do tesouro, tudo ali. E ele, nesse momento, ele mostra um pouco de orgulho, né? Ele mostra um pouco de vaidade. Ele esquece que tudo que ele fez, tudo que ele tinha a mão de quem? Do Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que lembrar aonde caímos e nos arrependermos e voltarmos. Nada acontece na vida da gente, como cristão, como homem, como mulher de Deus, em vão. Tudo tem um porquê. Às vezes você está passando por situações difíceis agora, as quais você se examina e diz: Deus, eu não sei o porquê que eu estou passando por tudo isso.
Você vê que quando Deus manda o profeta Isaías até Ezequias, a sentença já tinha sido dada. Ele diz o que? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele tinha sido acometido por uma enfermidade gravíssima. A Bíblia também não entra em detalhe qual era essa enfermidade. Eu sei que ele tinha uma chaga, uma ferida, que você vai ver que depois o Isaías orienta como curar aquela ferida, como aquela úlcera. E o problema ali, tudo começou na vida do rei Ezequias, quando ele se orgulhou. Talvez você diga assim, pastora, mas é um pouco difícil. Claro, nós somos seres humanos, nós temos muitas falhas, cometemos muitos pecados. A própria Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, já se tornou um pecador porque está mentindo. Mas uma das coisas que a gente não pode ser omisso quanto a isso. Se eu pequei, se eu errei, eu tenho que ter humildade para confessar, reconhecer que pequei, confessar e abandonar esse pecado, para que Deus assim possa me ouvir. Você vai observar aí que Ezequias, quando recebe a notícia de que ele morreria, mas antes de morrer, Deus diz o que a ele? Põe a sua casa em ordem. Deus queria que Ezequias colocasse a vida dele no altar do Senhor. Deus queria que ele voltasse a ter comunhão com Deus. Deus queria que ele voltasse a orar, a buscar o Senhor como ele fazia antes. Talvez seja exatamente esse o nosso problema. Às vezes nós já temos tanto tempo de igreja e temos tanta coisa para fazer. A gente pediu a Deus um emprego, vamos supor. E esse emprego às vezes toma parte do seu dia. E você se dedica àquele trabalho, àquela profissão. E o tempo para Deus acaba ficando um pouco mais escasso. Ou seja, você já não dedica tanto tempo ao Senhor. Não se esqueça, a Bíblia diz: as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Deus não dá nada a você que venha afastar você dele. A mesma coisa em relação ao casamento, à vida familiar. Você quando quando era solteiro, vamos supor, você ia mais com frequência à igreja. Quando você não tinha filhos, não tinha chuva, não tinha frio que impedisse você de ir para a casa do Senhor. Hoje em dia você já fala, mas meu filho não pode tomar sereno. Mas meu filho não pode tomar chuva. Todo mundo toma chuva e não morre. O seu filho também não vai morrer. Basta que você confie no Senhor. Mas você não pode ficar usando pretexto para se afastar de Deus. Pelo contrário, quanto mais Deus te abençoa, mais perto de Deus você tem que estar. E outra coisa, a gente tem que aprender que temos que buscar a Deus não só pelas bênçãos que Ele tem para nos ofertar. Nós temos que buscar a Deus porque nós queremos um compromisso, uma intimidade com Deus. Nós queremos que Deus se revele a nós todos os dias, porque Ele diz na palavra dele: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então se chegue a Deus, busque ao Senhor, porque momentos difíceis virão. Se você der ou não lugar ao diabo, o momento difícil vai chegar. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Nós precisamos estar preparados. E de que forma eu me preparo? Eu me preparo tendo comunhão com Deus. Essa má notícia chegou, podia ter deixado Ezequias desesperado. Podia ele ter parado e dito assim, como Asa, não sei se vocês lembram do rei Asa. A Bíblia diz que ele também ficou enfermo. Ele buscou a cura em todos os recursos, ele pagou a médicos caríssimos para ser curado, mas ele não buscou a Deus em momento algum. Olha a diferença agora aqui do rei Ezequias. Então você vê que tem cada pessoa, ela reage de uma forma diferente quando está passando por problemas. Tem pessoas que quando enfrentam uma crise se aproximam de Deus, já tem outras que se afastam. Tem pessoas que quando perde um ente querido, vamos supor, por causa de uma enfermidade, ou até mesmo ele é acometido de uma enfermidade, a primeira pessoa que eles culpam é Deus. Diz assim, Deus, eu estou indo para a igreja porque eu faço tudo certinho. Gente, a Bíblia diz, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, não se esqueça, nós vivemos pela graça. O que é isso? É um favor imerecido da parte de Deus. Nós somos falhos. Se nós não falharmos por palavras, nós falhamos às vezes por pensamento, um olhar, uma atitude, uma omissão. Isso é falha diante de Deus. E aí, às vezes, tem pessoas que quando passam por certos estreitos, por certos problemas, a primeira pessoa a quem eles culpam por tudo isso é o próprio Deus. Quando, na verdade, Deus, se não for a misericórdia de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor, nem aqui nós estaríamos mais.
Então, o que nós queremos com essa mensagem? É fazer com que você faça uma reflexão. É fazer com que você pare um pouco agora. Depois que você ouvir essa mensagem, você sente em um lugar reservado. Pare e pense, se examine e diga: Deus, quando tudo isso começou? Porque Deus diz a Ezequias: põe a sua casa em ordem. É hora de colocar a casa em ordem. É hora de organizar as coisas. A sua vida material, eu falo assim, quanto mais bagunça você vive em sua volta, mais bagunçado está a sua vida com Deus. Então é hora de você fazer o quê? Começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Você começar a organizar. Você começar a buscar a Deus de todo o seu coração. Outra coisa, Deus você não precisa buscar só na igreja. Às vezes a gente se queixa, porque eu vou para a igreja, vou vazio, volto sem nada, porque lá não me enche, porque ninguém lá fala mais nada, porque tudo na igreja agora é só bens materiais, é só riqueza, é só isso. Gente, a Bíblia diz que quando você quiser falar com Deus, entre no seu quarto, no seu aposento, e você em particular fale com Deus. A Bíblia diz que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. O templo, a igreja é importante? É. Nós não podemos deixar de congregar, porque a Bíblia diz que nós devemos congregar. Nós devemos continuar frequentando as nossas igrejas? Sim, claro que sim. Mas a minha comunhão com Deus não depende de frequentar a igreja. A minha comunhão com Deus depende de eu frequentar o altar do Senhor. Entrar no Santo do Santo, ter a comunhão que eu preciso ter com Deus. Então nós precisamos aprender dia após dia. Quando nós tirarmos os nossos olhos também daquilo que está em nossa volta, dos homens, que eu falo homem é seres humanos. Quando você parar de procurar descobrir quem é o culpado pelos seus fracassos, pelas nossas tragédias, pelas coisas que acontecem em nossas vidas, e procurar examinar si próprio, procurar fazer um autoexame, você vai ver que parte dos problemas que você enfrenta hoje, a culpa está em você mesmo, está em mim, está em cada um de nós. Então, o que Deus fala com Ezequias? Põe a sua casa em ordem. Qual é o tema de Deus para a sua vida hoje? Põe a sua casa em ordem. Começa a colocar tudo nos seus devidos lugares. Quando foi que você aceitou Jesus? O que você falou quando você aceitou Jesus? É tipo um casamento. Na hora ali no altar, você promete diante do pastor: eu prometo ser fiel, eu prometo cuidar de você, eu prometo respeitar você, eu prometo ficar com você até que a morte nos separe, não é assim? Quantas promessas dessas já deixaram de se cumprir? Nós precisamos ver o que você tem prometido a Deus. Uma coisa você tem que saber: as promessas de Deus estão se cumprindo até hoje. Deus não muda, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje e vai ser para todo sempre. Tudo o que Deus prometeu a você no dia em que você se converteu, Ele está cumprindo na sua vida. Quem deixou de cumprir as promessas foi Deus ou foi você a Ele? Foi você, com certeza fomos nós. Quando eu falo você, eu estou falando de todos nós. É eu, é você, cada um de nós que estamos aqui hoje ouvindo essa mensagem. Então, qual é o que Deus quer de nós? Logo em primeiro plano, colocar as nossas vidas no altar. Os problemas não surgem por acaso. Os problemas não vêm por acaso. Agora eles podem ser resolvidos. Você vai ver que um milagre grande acontece aqui na vida do rei Ezequias. Quando ele começa a orar. Talvez, depois que você se examinar, depois que você colocar a sua casa em ordem, para orar, é bom que você coloque sua casa em ordem. É bom que você comece a colocar tudo nos seus devidos lugares. Como é que está a sua santidade? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que estão as tuas palavras? Como é que estão as suas atitudes? Tudo isso precisa ser colocado no seu devido lugar. Saiba, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o coração quem vê é Deus. E Ele está sondando agora, esquadriando o nosso coração. E Ele vai encontrar em você o desejo de mudança, o desejo de viver uma vida agradável a Ele. E lembre-se, o meio não pode interferir a sua comunhão com Deus. Você pode estar no meio de pessoas que cometem as piores atrocidades. Mas se você tiver uma comunhão com Deus, esse meio não te contamina. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel foi levado ali para o palácio de Nabucodonosor. E ele foi para lá para dentro. Ele não foi só como empregado, ele foi como alguém importante. Ele podia desfrutar do harém, tinha mulheres à vontade para ele. As comidas, as bebidas eram tudo boa, tudo muito
boa para o paladar e bom para os olhos. Qual foi a decisão de Daniel? Não foi ninguém que disse, ele decidiu. A Bíblia diz, eu propus no meu coração não me contaminar com as iguarias do rei, desse reino. E ele fez um jejum. E eu digo a você, depois de 10 dias, quem estava mais fortalecido, quem estava mais preparado para a batalha, foram aqueles homens que estavam lá ou foi Daniel? Daniel. Por quê? Porque ele propôs no coração não se contaminar. Você que tem que propor. Você pode estar rodeado de pessoas que para eles, vamos supor, se você ainda é solteiro, está namorando, está esperando no Senhor, ainda está namorando. Se você está rodeado de pessoas que falam, que nada, eu tenho que adiantar o lado, eu tenho que ter um contato íntimo com a pessoa antes de casar, e vai que eu não gosto depois de casado. E você bota essa desculpa, coloca essa desculpa para pecar, você está em maus lençóis. Se você está no meio de pessoas que usam a palavra, a boca, só para mentir, para xingar, para fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus, e você xinga porque todo mundo xinga, se todo mundo for para o inferno, você também vai. Porque Deus não vai tomar ninguém por inocente. Então a gente precisa de fato. O meio não vai influenciar você se você de fato tiver um coração voltado para Deus. Volte-se para o Senhor. É o que diz a Bíblia aqui. Coloca a tua casa em ordem. É o primeiro ponto da nossa mensagem, tá bom? Aí a Bíblia vai dizer aí. Versículo de número 3. 3 não, versículo 2, que é quando ele vai orar. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e ouviu e orou ao Senhor. Tudo começa agora nesse momento da oração. Aí a Bíblia diz, e disse, lembra-te agora, ó Senhor. Por que lembrar? Lembra de Isaías? A Bíblia diz o quê? Entra na minha presença, no caso você tem que lembrar, né? Trazer a memória de Deus. Deus é esquecido? Não. Mas você precisa saber do que está escrito na Bíblia. Por que eu vou orar por esse problema, por esse propósito? Por que eu vou colocar diante de Deus essa situação a qual estou vivendo? Que agora essa situação que está me fazendo sofrer. Vamos supor que seja um casamento. Casou e de repente o casamento não é as mil maravilhas que alguém disse a você que era. A ficha caiu, a venda caiu dos olhos e você descobriu que a coisa não é tão fantasiosa como mostrava-se ser. A solução agora é o quê? É colocar diante de Deus e dizer, Deus, lembra-te, a tua palavra está escrito, que o Senhor transforma um coração de pedra em um coração de carne. Vamos supor que você esteja orando pelo seu cônjuge. Deus é poderoso para transformar? É. Ele ressuscitou um homem depois de 4 dias de morto? Por que ele não transforma? Ele transformou água em vinho? Por que ele não transforma essa pessoa? Você tem que lembrar, colocar diante de Deus. É por isso que ele diz, lembra-te. Aí ele fala, lembra-te, ó Senhor, versículo 3. Peço-te que de que modo tenho andado diante de ti, em verdade e com o coração perfeito. Então ele fala aí, olha Senhor, lembra-te quando eu andei na tua presença com um coração perfeito. Quando eu servi ao Senhor com interesse de coração, quando eu servi ao Senhor com retidão, quando eu fui realmente um homem fiel a ti, as obras que eu fiz em teu nome, o que eu sacrifiquei, vamos supor, para ter uma vida santa diante do altar do Senhor. Deus, ele não se esquece de nada disso. Todo esforço que você empenha para servir a Deus, para fugir da aparência do mal, para resistir firme ao diabo, como diz a Bíblia, para não andar por vista e sim por fé, tudo isso Deus está contemplando. Eu como ser humano, nós como seres humanos, talvez você tenha feito absurdos para me agradar. Bastou uma falha sua, eu lhe aponto na cara essa falha. Mas Deus não é assim. Deus, ele se lembra das coisas boas que você fez, dos frutos que você deu. Ele se lembra dos momentos em que você dedicou parte da sua vida, parte do seu tempo de joelho falando com Deus. Ele se lembra das lágrimas que caíram do seu rosto quando você estava orando. Quando você simplesmente só dizia, Deus, eu te amo, eu quero a tua presença. Ele se lembra quando você largou tudo, uma festa que você foi convidada para ir para uma vigília. Passou a noite toda ali, clamando, buscando, louvando ao Senhor. Ele se lembra quantos não você já disse a alguém. Porque aquilo que você podia fazer, o contrato, a união, a concordância com aquela pessoa iria ferir
a palavra e ele aferia a santidade de Deus. Deus se lembra cada amigo que deixou você quando você começou a buscar a Deus de coração. Ele se lembra de tudo isso. É isso que Ezequias disse: lembra-te, Senhor, quando eu andei com fidelidade diante de ti. É por isso que você tem que plantar. Você tem que ter uma vida de louvor, de santidade, de busca a Deus. Porque no momento difícil, essa reserva que você tem aí, de virtudes, vai lhe ajudar a enfrentar o problema e não esmurecer. E ele fala: lembra-te, Senhor, de quando andei na tua presença com fidelidade, quando eu fui íntegro de coração. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter integridade, nós temos que buscar a Deus com inteireza de coração. E aí a Bíblia diz que ele continua, ainda no 3. E com coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Esse chorar é quando ele reconhece, quando ele vê que tudo o que ele fez, tudo o que ele plantou, por um deslize dele, que foi o orgulho e a vaidade, quando ele chega, quando aqueles reis que vão visitar, ele sai se exibindo, mostrando toda a glória, toda a grandeza que tinha ali o reino dele, esquecendo que toda a honra, toda a glória pertence a quem? Pertence a Deus. Deus é quem te deu o dom. Se você prega, se você canta, se você desenha, se você fala outras línguas, tipo, você consegue, tem facilidade para aprender as coisas, se você tem uma mente muito mais capaz de absorver o conhecimento do que outros, tudo isso que você tem, é Deus quem lhe dá. Então nunca se glorie disso. Nunca fique dizendo: eu sou tal, eu sou bambambam. Você não é nada, porque tudo que você tem é de Deus. Todo dom, toda capacidade é Deus quem está lhe dando. Vamos supor você é um bom empreendedor. Você é aquela pessoa que vende um produto, mesmo que a pessoa não queira comprar, você vai lá e vende. Você tem uma lábia, uma conversa que convence qualquer pessoa. Sabe o que é isso? Isso é um dom de Deus. Então não se gabe por nada. Não saia se exibindo. Vamos supor que você tem uma aparência, né, bonita, você é uma pessoa bonitão, bonitona. Você foi para uma academia e de repente começou a ficar saradão, começou a mostrar o tanquinho, começou a mostrar suas curvas. Cuidado. Cuidado, porque um abismo chama outro. Não use jamais a sua beleza, o seu físico para atrair a atenção de outras pessoas. Uma das coisas que você tem que saber: as pessoas precisam ver Jesus em mim e você. Eles não podem ver a sua beleza, porque essa beleza exterior que todos nós vimos aqui vai acabar em um dia na sepultura. Todos nós teremos a mesma característica. Vocês já viram uma caveira? Todos nós vamos nos transformar em uma caveira. Porque essa carcaça que você tem aqui, essa capa que você tem, ela vai se acabar, porque ela não vai durar para sempre. Então nós precisamos ter o alvo em quem? Deus. Tudo que tem, tudo que sou, tudo que vier a ter, é Deus quem está me dando. Todo louvor, toda a honra pertence a quem? A Deus. A Ele o louvor, a honra e a glória. E ele chora muitíssimo. Aí a Bíblia vai dizer, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus muda ou não o curso da vida de Ezequias? Muda. E Ezequias pede um sinal. Que sinal eu vou ter para que realmente eu saiba que Deus fez isso? Não era incredulidade. É porque Ezequias foi um homem que viveu muitos milagres. E ele queria a prova de que aquilo que estava acontecendo com ele também era mais um milagre. E a Bíblia diz: livrar-te-ei no 6 das mãos do rei da Assíria, a ti a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Aí ele fala: e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Versículo 8. Eis que farei voltar atrás 10 graus a sombra do relógio de Acais, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinha declinado. Deus faz o sol o quê? Voltar. Ele volta o tempo
para provar a Ezequias que a palavra dele não volta vazia. Gente, Deus mexeu na atmosfera, ele mexeu na terra, na rotação da terra, para curar um homem. Ele vai mexer céus e terra para fazer o milagre na sua casa, em nome de Jesus. Creia, ele vai restaurar o seu casamento. Ah, pastora, mas meu problema não é casamento, é saúde. Já fui no médico, já fiz os exames, o médico diz que é uma doença gravíssima e que não tem cura. O Senhor é Deus que cura, ele vai transformar tirar essas células cancerígenas que está no seu organismo, ele vai arrancar isso daí, porque ele é Deus. Quem criou todas as coisas foi quem? Foi Deus. Ele mexeu na atmosfera da terra, ele mexeu na rotação da terra. Para quê? Para operar o milagre na vida do rei Ezequias. Ele vai fazer o mesmo na sua vida, porque ele é Deus. Operando ele, ninguém impedirá. Creia, tome posse dessa vitória. Eu não sei se o seu problema é com um filho que está nos vícios. Eu não sei se o seu problema é o adultério, a prostituição, é a infidelidade no seu casamento. Eu não sei se o seu problema é em você mesmo, é na sua saúde, é no seu corpo. Mas uma coisa eu sei, a sua oração vai fazer Deus mover céus e terra e operar o milagre na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Bendito Deus e glorioso Pai. Eu não sei aonde dói, Senhor, na vida deste teu servo que me ouve agora. Eu não sei qual o problema dele ou qual o problema dela, mas eu sei o Deus a quem eu sirvo. O Deus que mudou a rotação do sol, ele fez o sol retroceder, ele mexeu em toda a atmosfera, ele é o Deus que opera hoje também. Não importa, ainda que a medicina tenha dito que para esse caso não tem jeito, ainda que as pessoas tenham dito que não ore mais, que não adianta mais, que fulano já está tão envolvido nas drogas que não tem mais retorno, ainda que alguém tenha dito para, porque não vai adiantar, essa pessoa não vai parar. Ela vai fazer o que Ezequias fez, ela vai colocar a vida dela no altar do Senhor, ela vai examinar a própria vida e ela vai voltar a ter comunhão contigo. E a oração dela vai fazer tudo mudar em sua volta, em nome de Jesus, porque o Senhor não mudou, o Senhor mesmo de ontem, hoje será para todo sempre. Digo a você, espírito do diabo, saia dessa vida, saia agora dessa casa, eu te arranco daí, digo, vai embora, em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você tenha vida abundante. Não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Me ajude a evangelizar. Eu e você temos essa parceria. Levar a palavra de Deus a toda criatura e povoar os céus. Não esqueça, você pode deixar no comentário. É uma mensagem por semana. Qual dia da semana você quer que eu ponha essa mensagem? Ah, não, eu quero que fique como está. Mas eu quero que você dê um retorno a mim. Eu quero saber como é, para que eu possa assim fazer algo que venha realmente acrescentar em nossas vidas. Fique com Deus, Deus te abençoe e a toda a sua família, em nome de Jesus.